Vamos compartilhar uma palavra para o nosso coração, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Acho que vai ser projetado ali, você vai poder acompanhar. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?" "Que coisas?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. "Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram." Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando." Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: "Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?" Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: "É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Esse texto é muito conhecido. Esse é um texto comumente lido na época da Páscoa, quando a gente fala dos eventos da ressurreição do Cristo. Mas a gente não pode esquecer que os eventos da ressurreição do Cristo não são só para a Páscoa, eles são para o dia a dia, eles são para a nossa vida, eles são para as nossas caminhadas, para os nossos papos, para as nossas frustrações, para as nossas angústias, para os nossos medos, para as nossas incredulidades. Então, os eventos do Cristo e a revelação do Cristo ressurreto precisa ser algo que eu e você aprendamos a desfrutar dia após dia, porque Cristo está vivo, Ele ressuscitou, Ele se importa comigo e com você. Amém? E eu fiquei pensando hoje em partilhar essa palavra, principalmente porque eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, e quem sabe hoje seja este o momento que você esteja vivendo, ou quem está nos acompanhando agora pela internet esteja vivendo, como anda a sua caminhada?
A sua caminhada está hoje classificada, se você pudesse dizer assim, uma caminhada que o papo, que a conversa com o seu companheiro seria num tom de frustração? Seria num tom um tanto quanto angustiante? Seria num tom hoje, de acordo com as circunstâncias que você vive, até com um certo ar de incredulidade na ação e no poder de Deus? Como está a sua caminhada? Se você hoje fosse fazer uma caminhada e você fosse poder abrir o coração com alguém, o que você falaria? O que o seu coração está sentindo nesse exato momento? Essa é uma pergunta que eu me fiz, porque o texto me deixa claro que o que acontece aqui é uma revelação do que estava acontecendo no coração desses dois homens. Diz o texto que eram dois seguidores de Jesus, não dos 12, mas daquele outro grupo que acompanhava Jesus, e que viveu intensamente todas as questões da morte, da prisão, da morte, da crucificação, do sofrimento de Cristo na cruz. Essa semana eu conversei com algumas pessoas, e ontem, inclusive, conversei com uma pessoa muito querida, amigo de muitos anos, de longa data. E a gente senta e quando você encontra um amigo de longa data, quando você encontra alguém com quem você conviveu e convive há anos e tem aquela confiança, uma das coisas boas desse tipo de caminhada é que você tem liberdade para fazer o quê? Para abrir. E quando você abre o coração, você fala o que você está sentindo. E aquele oi, e a pessoa diz assim, você está bem? Você diz, não, estou tudo bem. Para o amigo você diz, cara, eu não estou bem. Eu não estou bem, não. E ontem foi um dia que eu tive a oportunidade de ouvir muito isso, e foi muito gostoso poder ouvir e falar com um amigo. É isso que esses dois cidadãos estão fazendo. Eles estão dizendo para o outro, cara, eu não estou bem, não quero nem ficar mais aqui. Ele morreu faz 3 dias e eu não quero ficar em Jerusalém. Você também não quer? Ah, não quero. Vamos para onde? Ah, vamos ali para Emaús. 11 quilômetros, pelo menos a gente sai desse ambiente, está tudo muito quieto, está tudo muito tenso. Os outros discípulos sumiram, nós não vimos nada. Ele falou que ia ressuscitar já é 10 horas da manhã, um exemplo, está certo? E nós não tivemos nenhuma notícia, não recebi um WhatsApp do grupo dos apóstolos, você recebeu aí? Você deu uma olhada? O cara falou, não recebi nenhuma mensagem no WhatsApp. Falou, cara, eu não vou ficar aqui. Ah, eu também não vou. E eles partiram. E nesse trânsito, eles começam a falar das angústias do seu coração. E o texto é tão maravilhoso, eu estou querendo te colocar na dimensão como eu interpreto esse texto, tá bom? O texto é tão maravilhoso que Jesus, o Jesus ressurreto, ele é um Jesus de perto. E se ele é onipresente, e eu acredito que o ressurreto também é onipresente, ele não só estava ali, mas aqui ele estava perto e ele vê a conversa, o papo. Olha o texto. No caminho conversavam a respeito, versículo 14, de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus, é como se Jesus estivesse assim, se aproximando, fizesse assim, ó. Sabe? Deixa eu dar uma ouvida aqui no que esses caras estão conversando. Desculpa eu falar assim, tá bom? Que esses dois homens estão conversando. E aí, quando ele dá uma espreitada, sabe aquela... Ele escuta que aqueles homens estão aflitos. E enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E nesse instante, os olhos deles foram fechados. E aí uma coisa me chamou muita atenção. Esse versículo foi o versículo que mais falou comigo hoje, pastor João. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe o que nos impede de reconhecer a caminhada com Cristo ressurreto? Sabe o que impede? A nossa incredulidade. Porque quem não crê, não vê. Quem não crê, não compreende. Quem não crê, não sente. Quem não crê está impedido de ver. E quem sabe nesse momento, por causa das lutas, das dores, das angústias que eles estão vivendo, os olhos deles se fecharam exatamente porque eles não tinham a mínima condição de identificar que aquele que estava ali ao lado deles era o Cristo. Eles até tinham ouvido falar, diz o texto, eles disseram assim, as mulheres nos contaram,
Depois foram mais 2 lá e falaram lá com o anjo e viram que tudo estava desse jeito. Mas a impressão que eu tenho é que eles não acreditaram, porque eles preferiram partir. Eles preferiram não ficar em Jerusalém, eles preferiram sair. E uma das coisas que a nossa incredulidade, que a nossa fraqueza, que as nossas angústias fazem conosco, e eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar, você crê em Jesus. Mas muitas vezes as angústias que você está tendo, elas não estão te aproximando de Jesus, elas estão te afastando dele. Porque você está achando que Jesus se esqueceu de você. Você não está vendo as coisas mudarem, você está sentindo que as coisas estão difíceis, então você não está tomando posse. E aí você prefere se afastar. E quanta gente hoje está ferida com Jesus? Quanta gente hoje está um tanto quanto com esse ar de decepção? Porque já é o 3º dia e nós não recebemos nenhum WhatsApp com a foto dele sentado em cima da pedra do sepulcro ali em glória, fazendo um joinha para nós. Às vezes a gente tem essa impressão e os nossos olhos ficam impedidos muitas vezes de reconhecer. Mas eu quero te dizer, é curto esse tempo, eu estou cheio com esse texto aqui, tá? Esse texto falou muito comigo. Mas eu fico imaginando que muitas vezes a gente não está vendo que Jesus está perto por causa da nossa incredulidade, mas isso não significa que Ele não esteja perto. Mesmo que você não o veja, que haja algum impedimento na sua visão da proximidade de Jesus, na sua vida, no seu drama, na sua caminhada, isso não significa que Jesus não esteja perto. Você está me entendendo? Mesmo que você não o veja agindo, não significa que Ele não está agindo. Mesmo que você não entenda o que Ele está falando, não significa que Ele não esteja falando. Ele andou com eles, Ele chamou a atenção deles para as Escrituras e começou a falar da palavra, porque o que liberta a nossa vida da incredulidade é a palavra. Então Jesus, antes de se revelar, Ele revela as Escrituras e Ele começa a pregar para eles, falar da palavra de Deus. E o primeiro passo para um coração que está angustiado na caminhada, o primeiro passo de um coração que está triste, que está de uma certa forma angustiado, decepcionado com Deus, é se voltar para as Escrituras, para as Santas Escrituras, para as Sagradas Escrituras, para a palavra de vida, para a palavra de esperança, para aquilo que nos guia. E Jesus diz assim para eles: deixem de se concentrar na frustração de vocês e prestem atenção nas Escrituras. E diz o texto, e começando por Moisés e por todos os profetas, ele foi construindo todo o argumento das promessas que eles estavam naquele momento não crendo. Não é lindo isso, gente? E Jesus começa a pregar. E quando a gente começa a ouvir a palavra, a gente para de ouvir o lamento. Quando a gente começa a ouvir as Escrituras, a gente para de ouvir a dor da angústia, a voz da angústia, a voz do medo, a voz da incredulidade, a voz da impossibilidade, porque a palavra de Deus, ela é forte, ela penetra, diz as Escrituras, mais penetrante do que uma faca, do que uma espada de 2 gumes. E à medida que eles foram ouvindo, eu fico imaginando que foi como uma espada de um samurai afiada pelas duas lâminas, e ela foi entrando na alma, na frustração, na decepção, na impossibilidade deles, e Cristo foi injetando através das Escrituras esperança. E eu acredito que o papo ficou tão bom, porque não conhecendo Jesus, não reconhecendo que Ele era o Cristo ressuscitado, quando eles chegaram no final do trânsito, no final da caminhada, quando eles olharam que chegaram no destino, eles não quiseram se despedir do cara, do desconhecido. Eles não quiseram mandar o desconhecido embora. Eles não quiseram, eles disseram: vem para dentro. E para um judeu, chamar uma pessoa para dentro, é porque ele estava totalmente envolvido, entregue, confiante. E eles disseram: não só entra na nossa casa, fica conosco e come com a gente. Nesse momento, quando a gente toma
posse do que a palavra de Deus nos ensina sobre as nossas frustrações, o poder das promessas, quando a gente convida Cristo para entrar, e a gente se dispõe a ter a intimidade da mesa com Ele, diz o texto, os olhos deles se abriram. Então, o que era o impedimento nesse momento deixou de ser um impedimento, porque eles creram na palavra. E sabe o que a palavra revela, meu irmão? O Cristo ressuscitado. A palavra revela o Cristo do milagre. A palavra revela o Cristo das promessas. Então, se você está numa jornada, numa caminhada de angústia, de decepção, volte-se para as Escrituras. Talvez você esteja impedido e impedida de ver. Muita gente vem na igreja, entra e sai como não tivesse acontecido nada, porque está impedido. Os olhos estão impedidos. Tantas dores, tantos medos, tantas angústias. Eu já busquei tanto a Deus. Um dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, estou terminando, tá? Passar 2 minutinhos. Pastor, eu orei tanto. Nós fizemos vigília, nós fizemos jejum. Nós buscamos, fizemos tudo certinho e Deus não respondeu o que a gente queria. A situação ruim aconteceu. Como assim? Como crer num Deus? E aí eu disse, o compromisso de Deus não é atender seus pedidos. O compromisso de Deus é estar com você nesse momento. Você parou para pensar que tudo que você passou, você não passou sozinho? Que apesar de você não ter conseguido o que você queria, você não esteve sozinho em nenhum momento? E porque você tem alguém com você, as coisas vão mudar? Aí passou um tempo, porque é só o tempo, né? Passou um tempo. Aí a resposta clara, os olhos se abriram, o impedimento foi tirado, e a pessoa me procurou e disse assim, hoje, já ouviu isso ou não? Ah, hoje eu entendo que eu passei lá atrás. Ah, hoje eu estou entendendo. Você está com seus olhos impedidos? Será que Jesus não está caminhando com você e você não está percebendo? Será que Jesus está falando e você não está ouvindo? O que está impedindo você de identificá-lo? Mas lembre-se, mesmo que você não o identifique, não significa que ele não esteja ali. Ele está ali. Então é hora de você dizer para Jesus, eu não entendo muitas coisas, Senhor, mas, diz o texto, eles insistiram. Versículo 29, na minha versão, diz assim, eles insistiram. Versículo 29, é isso? Insistiram. Então, hoje eu quero te pedir para que você insista com Jesus. Diga, Senhor, fica comigo. Entra no meu coração. Entra na minha casa. Reparta o pão, eu preciso ver. E eu espero que assim como aqueles discípulos tiveram seus olhos abertos, em nome de Jesus, os seus olhos se abram para o Cristo ressurreto, que é um Deus de perto e não de longe. E que esse poder da ressurreição te façam entender muitas coisas que hoje você não entende. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Quero glorificar a Deus porque isso vem do Espírito Santo. Como é que você está na tua jornada? Qual é o papo da tua caminhada? Vamos orar? Você precisa hoje de libertação dessa incredulidade? Vamos orar? Eu queria orar por pessoas que estão precisando disso. Que estão na caminhada, mas estão nessa caminhada impedidos. Hoje você não está entendendo muita coisa. Você tem um ar ruim na sua relação com Deus, porque você não entende. Então agora é hora de você insistir. Senhor, fica comigo. Fala comigo hoje. Eu não vim aqui à toa. Eu vim porque eu sei que o Senhor tinha uma palavra para a minha vida. Se esse é o seu caso, fique em pé no seu lugar que eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor.
Bendito é o nome do Senhor. Não há outro como tu, como cantamos aqui, não há Deus maior, não há outro igual a ti. Tu és o Deus fiel em meio aos problemas. Por isso, Senhor, quem sabe aqui, homens e mulheres, estão numa caminhada de frustrações, numa caminhada de não entender as coisas, os acontecimentos, os eventos, estão perdidos, Senhor, perdidas, estão sem respostas, estão sem chão, estão sem direção, Senhor. Muitos aqui, Senhor, estão, quem sabe, numa estrada de fuga. Eu não sei, Pai, porque o Senhor trouxe essa palavra aqui nesta noite, mas uma coisa eu sei, o Senhor tinha esta palavra porque hoje o Senhor vai abrir olhos aqui, porque a Tua palavra diz que quando o Senhor Jesus tomou do pão e deu graças, os olhos dele se abriram, as Escrituras, Senhor, penetraram no coração daqueles homens, curando, enchendo, queimando, Senhor. E a minha oração nesta noite é que a Tua palavra, que as Escrituras entrem neste coração, nesta alma, nesta aflição, nesta dor, nesta angústia, nesta decepção. E agora, Senhor, queime esse coração, assim como queimou daqueles discípulos naquela manhã. Queime agora, Senhor, em nome de Jesus. Abra os olhos daqueles que estão impedidos de ver. E usa a Tua palavra. Usa a Tua palavra, Senhor, para que eles vejam o que o Senhor já preparou para eles. Porque o Cristo já está vivo, a promessa já está garantida e a vitória já está conquistada. E é no nome de Cristo que oramos. Amém.